Você sabia que existe uma filosofia latino-americana? Fica até o final deste vídeo e você saberá dela. Eu sou o Rodrigo, esse aqui é o Lucas, nós somos estudantes de filosofia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Pessoal, o vídeo de hoje, como vocês viram no título, é sobre filosofia da libertação, uma filosofia que há pouco apareceu na América Latina. Então, Rodrigo, eu acho assim, para introdução do pessoal a essa filosofia, que aparentemente aparentemente nova, assim, de meados ali dos anos 70, os anos 80, porque desde então não tinha algo que falasse de uma filosofia própria da Latinoamérica. O nosso pensamento, ele é totalmente ocidental, sabe? Voltado para a filosofia. Então, a gente queria algo que fizesse a gente pensar, sabe? Como latino-americanos. Enfim, nessa análise, nesse contexto, foi se criada a filosofia da libertação. A filosofia da libertação é uma filosofia que ela estabelece 6 conceitos assim, para sua análise: a totalidade, a exterioridade, a alienação, a mediação, a proximidade e a libertação. A gente pode começar pela totalidade, então. O que seria a totalidade? Totalidade é quando o conhecimento ele é totalmente voltado para o centro, sabe? É aquele conhecimento que a gente já sabe muito bem, que se fala bastante na escola, que é o conhecimento eurocentrista, sabe? O que vai falar da filosofia da libertação sobre a totalidade é que é o estudo do ontológico do ser enquanto ser. Ou seja, é o estudo para identificar as diversas razões que fazem o eurocentrismo ter esse status social e hierárquico de predominância. Então, esse é o primeiro fundamento para se integrar na filosofia da libertação. A gente pode estabelecer algo como o ego cogito, que é eu penso, que o europeu ele tem o poder ibérico, o poder da tecnologia, e isso é complicado, porque ele se dá um status de superioridade em cima dos outros povos. E com isso, dá o ego conquero, que é eu conquisto. Então, logo que eu tenho esse poderio, sabe, de conhecimento, de saber, eu tenho esse poderio de conquista também. E nessa conquista se eleva o status de sociedade. É esse poder hierárquico de colocar os inferiores para baixo, os superiores para cima, os mais desenvolvidos. E isso faz com que os povos inferiores lidam como um tipo de não ser. Essa inferioridade coloca a gente numa posição de não fazer parte do sistema, sabe? Tá fora do sistema. E faz a gente ter um pensamento de inferioridade. Bom, então a gente pode partir para a próxima análise, que seria, no caso, a exterioridade, que é o povo não conseguir se adequar a esse sistema. Esse sistema imposto, construído a hierarquia ali, pelos europeus ou por essa sociedade acima, faz com que o povo latino ou o povo inferior assim, não consiga se integrar a esse pensamento. O que a gente pode acrescentar é de um filósofo muito conceituado aqui na América Latina, Henrique Dussel, argentino, que é um dos fundadores pioneiros do pensamento filosófico da libertação, que vai dizer que a questão principal não é a inclusão da sociedade latino-americana no sistema, na totalidade, mas sim o rompimento da mesma, sabe? Não é você entrar no sistema, mas sim acabar com isso. E a filosofia da libertação, ela analisa o sujeito. E para analisar o sujeito, você precisa passar por essa problemática. Você precisa fazer parte disso. Então, é difícil falar para um europeu entender a nossa posição.
porque só quem entende a posição é quem sofre aquilo, é quem está na inferioridade. Aí a gente pode partir então para o terceiro, que seria a alienação, que é o oprimido não consegue se adequar, sim, a esse sistema, a essa estrutura, ao status, como eu disse antes, mas é uma questão histórica e que deve ser estudada, ou seja, há muito tempo que vem se passando isso, que tem essa problemática da inferioridade estabelecida, do negro, do indígena, da mulher, do machismo, do sertanejo aqui, principalmente da região que a gente está, do sul do país, ou até da Argentina, dos países latino-americanos, dos incas, dos astecas, toda essa cultura que estabelece, cultura nossa, cultura do nosso povo, que é desfragmentada, que é apagada devido a esse eurocentrismo, a esse modo de pensamento, a esse sistema. E isso é algo que é estudado pela filosofia e se dá o nome de epistemologia, que é o estudo dos conceitos, sabe, do pensamento, do ser enquanto ser, o que fez a gente chegar a esse pensamento talvez de opressão, que é um pensamento que é automático às vezes da gente, e a gente tem que romper com isso. Bom, então como o Lucas disse, né, tem toda essa relação entre o sujeito, né, os europeus com nós, conosco, né, aliás. E o que seria essa relação? O que o Dussel ele vai dizer é mais ou menos o seguinte, que existe uma mediação. Nós não somos considerados como sujeito, nós somos considerados como objeto. Então, essa relação entre o sujeito colonizador e nós, os objetos, faz com que não haja uma proximidade, né? Então, ele vai dizer uma coisa como proxemia, que enquanto a proximidade é a situação de relação entre um sujeito e o outro sujeito, a proxemia seria uma relação de sujeito para com um objeto. Então, ele diz que a relação dos europeus, colonizadores da América Latina, e nós é essa, é o sujeito e nós somos os objetos. Enquanto nós não entendermos nós mesmos como sujeito, só irá aumentar essa questão de exploração, essa questão de nos usar, né? Essa questão de compra e venda de escravo, como era feito, né? na colonização, e a gente sabe disso. E então, na conclusão, ele vai dizer que nós precisamos nos libertar dessas dependências, dessa teoria dessa dependência com os europeus. Porque quando nós vamos estudar a filosofia, nós começamos na Grécia, nós vamos lá para a época medieval, né? Pré-socrática, clássica, moderna, enfim, e tudo gira em torno da Europa. Então é um eurocentrismo muito forte aqui em nosso meio, né? E enquanto nós não colocarmos nós na posição de vítima desse tipo de sistema epistemológico, como o Lucas citou, nós nunca vamos conseguir nos entender. Então o Dussel ele chega reavivando esse conhecimento dessa filosofia libertadora, dizendo que através de muito esforço científico, muito esforço dialético, como nós estamos dizendo aqui, dialético é essa conversa, né? Muito diálogo, muita discussão a respeito do assunto. Então essa dialética e também uma analética, né? Essa analética é nós colocarmos na posição de vítima e entender como de fato é perpetuado este pensamento, né, europeu aqui na Latinoamérica. Quando nós conseguirmos juntar todos esses conhecimentos em um só, nós vamos ser um povo livre, com os nossos próprios pensamentos. E então, com o uso da poiesis, né, ou seja, um design, uma organização, uma tecnologia para que a gente possa então expandir esse conhecimento, aí nós de fato teremos uma filosofia libertadora na América Latina. E nós temos, pessoal, muitos autores depois de Dussel, começou com Dussel, né, Lucas? E depois foram se perpetuando muitos pensadores, inclusive muitos brasileiros, muitos argentinos, chilenos,
cubanos, muitos filósofos. Nós podemos citar um aqui que, infelizmente, nós perdemos ele há pouco tempo, que é o Guadalajara. Ele, inclusive, foi um professor de uma professora nossa, e nós lemos bastante textos dele, e ele fala muito sobre Latinoamérica. E pessoal, a gente vive aqui na Latinoamérica, a gente é Latinoamérica, nós temos que nos estudar, pessoal, entender esta relação de dependência para com os países que nós chamamos de países de primeiro mundo, né? E, bom, aí Dussel ele vai concluir dizendo que nós temos que libertar deste conhecimento. É essa questão que você colocou que é principal, é um ponto fundamental, que é o estudo da nossa cultura, o estudo do nosso ponto de vista, da gente entender que a gente sim está numa escala hierárquica inferior, sabe? E a partir daí moldar uma estrutura que estabeleça essa conexão, sabe, com os outros. Assim, a gente deu, é lógico, uma análise bem por cima do estudo. Muito introdutória. Sim, porque é uma coisa bem mais a fundo. E assim, a gente pede para vocês, se tem mais dúvidas, que postem aqui nos comentários, deixe a sua dica, a sua indicação. E a gente, bom, cada vez a gente procura trazer algo melhor para vocês, mas com uma didática que vocês consigam compreender também, porque, como eu disse, são muitos pontos cruciais, pontos que a gente deve entender a fundo. Exatamente. Então, pessoal, deixem nos comentários se vocês querem que nós trazemos, então, mais filosofia latino-americana, que é um assunto que eu e o Lucas a gente adora, sim, porque nós somos latino-americanos, né? E nós estamos nesse caminho para tentar nos conhecer, saber de nossa própria história, né, pessoal? Então, bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, não deixam de se inscrever, deixem um gostei nesse vídeo se vocês gostaram e ative o sino da felicidade para vocês receberem todas as notificações do canal. Pessoal, foi um prazer receber vocês aqui na nossa casa. Até mais, um abraço e falou! É isso, galera.